Boa noite, pastor Rodrigo. Eu é que me sinto profundamente honrado de estar aqui com vocês, com toda a igreja. Que Deus realmente abençoe muito o ministério de vocês. Quero aqui fazer menção ao pastor Osíris, que está acompanhando a gente aqui também. Que Deus abençoe muito a vida do pastor Osíris, seu ministério. E quero, então, estender esse agradecimento também a ele, a você e a ele também, e todos que estão já acompanhando aqui, O Paulão, que é o professor de jiu-jitsu, é isso? O Paulão, a Creonice e tantos outros irmãos aqui, irmãs que estão conosco nessa live, para aprendermos mais do Evangelho de Jesus, Porque eu sei que nós estamos retirados, dispersados nas nossas casas, mas convém aqui, professor Rodrigo, lembrar de uma exegese que o professor Luiz Roberto fez na capela. O professor Luiz Roberto, para quem não conhece, é o Papa do Novo Testamento dos batistas, E ele fez uma perfeita exegese dos primeiros versos da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. Nessa exegese, ele mostra que aqueles peregrinos dispersos, eles foram eleitos para serem peregrinos e dispersos, Aquela condição de dispersão, de peregrinação, era da própria eleição de Deus para com aqueles cristãos dispersos, no Império Romano, na Ásia Menor. Quer dizer, isso talvez seja fundamental para a nossa compreensão também, Eu sei que nós estamos aí dispersos nas nossas casas, trancafiados, mas num gesto de profunda solidariedade para com os outros, para com os próximos. Então, assim, fico feliz porque as nossas igrejas batistas têm respeitado as autoridades sanitárias, a ciência, os cientistas, os médicos, e ao respeitar isso, estamos respeitando toda a comunidade humana, porque quando eu me protejo, eu protejo o outro também, e eu acho que se todos se apoiarem, nós vamos vencer juntos essa pandemia, É bom falar isso logo, porque a teologia da graça não nos deve deixar passivos diante da história, Mas nos colocar profundamente ativos como igreja para fazermos o nosso melhor, de forma brilhante, até para que a igreja de Cristo seja conhecida como a igreja que está ali servindo a sociedade. E se o serviço requer essa dispersão nas nossas casas, que vivamos assim até que esse tempo mude, e vai mudar em nome de Jesus, nós cremos nisso. Vai passar, essa página vai virar e nós seremos seres humanos melhores lá do outro lado dessa página. Eu queria, pastor Rodrigo, não sei se eu posso já ler o texto sagrado e já fazer uma pequena oração e já começarmos a exposição. Pode ser? Então vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler com você, meus irmãos, minhas irmãs, o texto de Gálatas, capítulo 2. Se você puder abrir, eu quero dar esse tempo a você. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11. Eu repito mais uma vez. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11. Você que está aí na sua casa com seu irmão, sua irmã, seus pais, seus avós, se juntem aí nessa comunidade santa. A igreja é a sua casa. Nós temos que nos lembrar dos cristãos primitivos, as igrejas reunidas nas casas, e eu acho que Deus quer falar muito conosco também na unidade da nossa família. Então, veja só, Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: Quando, porém, Cefas, no caso aqui Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, seguindo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios,
sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento? Vamos fechar os nossos olhos e vamos unir os nossos corações nesse tempo, né, em que estamos juntos com Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. É a tua palavra, Senhor. Nós somos gratos todas as vezes que abrimos sua palavra e recebemos, ó Deus, né, aquilo que o Senhor inspirou para edificar o nosso coração. O que seria de nós se não fosse, Senhor, a tua palavra que o Senhor guardou para revelar tua face a nós? Muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo texto que a gente acabou de ler, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Eu peço isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, a carta aos Gálatas talvez tenha sido o coração da teologia do apóstolo Paulo. E se foi a teologia, o coração da teologia do apóstolo Paulo, eu diria, não só do corpus paulino, mas o coração do Novo Testamento. E se o coração do Novo Testamento é essa carta, eu diria que esse coração, ele recebe e expulsa sangue para o corpo inteiro, que é a nossa palavra, a palavra de Deus. De fato, a carta aos Gálatas é a expressão daquilo que se tornou, né, um fundamento inconteste para a nossa teologia e para a nossa espiritualidade, que é a justificação por meio da fé. A justificação pela graça por meio da fé. Aliás, os círculos luteranos, né, aí nós temos aí a profunda influência, né, de Lutero, o grande reformador do século XVI. Eles costumam dizer que a justificação pela fé é o artigo sobre o qual a igreja permanece ou cai. Veja a importância dessa teologia para as nossas igrejas, para a sua espiritualidade, para a nossa espiritualidade. É um artigo que, sem ele, toda a nossa espiritualidade pode desmoronar em uma religião cega, precária e que nos envolve numa hipocrisia que acaba nos cegando e deteriorando uma espiritualidade que brota profundamente da Escritura e que se nutre da fé, que se nutre da percepção e da certeza de que somos fracos, somos pecadores e precisamos e necessitamos absolutamente da graça de Deus. Essa carta, Lutero dizia, é a minha Catarina Vambora. Catarina Vambora foi a esposa de Lutero, e ele tinha tanto carinho por essa carta que ele se referia a ela utilizando o próprio nome de sua esposa. E veja, Paulo, quando escreve essa carta a essa comunidade que ele visitou, né, provavelmente nos capítulos 16 e 18 de Atos dos Apóstolos, ele tinha uma preocupação muito grave, muito importante. Porque, veja, intrusos entraram nessa comunidade, na Galácia, e começaram a disseminar um vírus letal, uma pandemia comparada ao Covid-19. Veja que nós estamos assustados, estamos trancafiados nas nossas casas,
e de fato porque estamos, inclusive, com essa atitude, sendo solidários para com os outros, para com os nossos próximos, mas também porque temos medo, porque cremos na nossa saúde, a saúde dos nossos corpos, né? E porque estamos nos protegendo também. Veja, lá no interior dessa comunidade, a comunidade da Galácia, começou-se a disseminar um vírus letal, que eu poderia aqui intitular Ergon Nomo, o trabalho da lei. Essa doutrina é uma doutrina muito perigosa. Paulo, inclusive, escreve essa carta de forma objetiva, clara, aliás, fazendo uma coisa que era incomum ao apóstolo Paulo. Porque quando você analisa, por exemplo, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, ou aos Filipenses, ou aos Romanos, você vê uma extensa abertura, uma saudação, né, amorosa, cheio de elogios. Aqui na carta aos Gálatas, não. Paulo é abrupto, ele é seco. Ele cumprimenta a igreja e já começa a bater nessa teologia que estava destruindo, dinamitando o precioso evangelho anunciado por ele mesmo nessa comunidade. Paulo chegou a dizer a estes cristãos da Galácia: ó Gálatas insensatos, capítulo 3, verso 1, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado? Veja, o apóstolo Paulo está aqui nervoso, vibrante, né, fazendo penetrar nessa comunidade a verdadeira teologia, o verdadeiro evangelho que se nutria da percepção tão clara de que somos fracos, insuficientes e que precisamos absolutamente da graça de Deus. Paulo, então, escreve essa carta de forma abrupta e seca, dizendo: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado? Vocês começaram pelo Espírito, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim tão insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne. Paulo, ele está tão nervoso que ele chega a dizer uma coisa muito estranha para a teologia dele no capítulo 5, porque ele está aí dinamitando a teologia da circuncisão, porque esses intrusos legalistas queriam acrescentar a teologia da graça, a teologia da fé, a justificação pela fé, pela graça, por meio da fé, queriam acrescentar a essa teologia fortíssima, estruturante da teologia do apóstolo Paulo, a circuncisão, como se nós dependêssemos daqueles ritos antigos do judaísmo, que temos, lógico, e profundamente todo respeito, porque o cristianismo nasceu no judaísmo, né? Toda a nossa cosmovisão é uma cosmovisão veterotestamentária, judaica, e nós temos que respeitar sempre essa teologia que nutriu o Novo Testamento. Por isso eu já confesso aqui de uma vez por todas a unidade dos testamentos, o Antigo, o Novo Testamento. Aliás, a nova perspectiva da teologia do apóstolo Paulo tem mostrado, inclusive isso, James Dunn, N.T. Wright, tem mostrado, né, com grandeza, né, a preciosidade da teologia do Antigo Testamento, das profecias, né, dos salmos, para a teologia do apóstolo Paulo. Então, convenhamos, né, nós temos que sim lutar pela unidade dos testamentos. Amém, irmãos? Então, vamos lá, continuando aqui a nossa palavra. Paulo chega a dizer: ora, se vocês creem na circuncisão, seria interessante que vocês cortassem tudo, imputassem o órgão, né, todo. Então, veja, Paulo está nervoso, porque esses intrusos estavam questionando a sua apostolicidade, estavam questionando o evangelho da graça, né? O evangelho da fé, a justificação pela graça por meio da fé. Irmãos, esse vírus letal, né, Ergon Nomo, o trabalho da lei, estava dinamitando, destruindo a preciosidade desse evangelho que nos fazia assentar, que fazia com que as nossas cabeças encostassem
nos ombros e descansassem nos ombros da graça, porque, irmãos, é insuportável a ideia de que talvez tenhamos que nós mesmos construir nossas torres de autoabsorvição. Essa ideia sempre eterna, essa ideia contínua que existe na nossa cabeça, de construirmos uma salvação pelas nossas próprias mãos, não sai da nossa história. Desde Gênesis 11, estamos ainda tentando construir torres de Babel. Irmãos, é impossível. A lei, na teologia do apóstolo Paulo, simplesmente nos mostra o quão pecadores somos. A lei é o espelho através do qual eu me enxergo enquanto pecador, miserável. Paulo diz em Romanos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o apóstolo Paulo que está dizendo isso. Irmãos, é pela fé que nos vemos e nos enxergamos enquanto pecadores, miseráveis, pequenos, apequenados diante, e constrangidos diante dos nossos feitos, que são feitos pecaminosos. Irmãos, eu quase chego a ser calvinista, mas não sou. Deus me libertou disso. Mas, irmãos, a doutrina da depravação total do ser humano é uma doutrina extremamente importante, porque ela nos mostra o quão pecadores somos. Eu não sei se tem tempo aqui, Rodrigo, mas eu me lembro de um conto fantástico do Dostoiévski, que é bem interessante. O Sonho de um Homem Ridículo. Nesse conto de Dostoiévski, ele fala de um homem ridículo, um homem que não acreditava em nada, ele não acreditava na vida, nele mesmo. Aliás, Dostoiévski tem esses personagens meio nihilistas, que não acreditam em nada, como Ivan Karamazov, nos Irmãos Karamazov. Então, veja, esse homem ridículo, é aquele que não acreditava em absolutamente nada, na vida. E ele estava planejando o seu próprio suicídio. Esse homem ridículo. Agora veja, olha que coisa interessante. Todos os dias ele estava ali planejando o seu suicídio. Até que no dia ele decidiu, hoje, eu vou me matar, o homem ridículo. E aí, enquanto ele estava caminhando para casa, certo de que seria o dia, o seu fim, o seu último dia, veio uma criança desesperada, gritando, parece que sem a sua mãe, e ele simplesmente olhou para aquela menina e não viu nenhum sentido para a vida. Ele simplesmente disse para si, eu converso com essa menina, converso com essa criança. Ele absolutamente continuou a sua caminhada, porque para ele pouco importava se ele faria diferença ou não na vida dessa menina, porque tudo não fazia sentido, nada fazia sentido, ninguém fazia sentido. A vida, a história não faz sentido, e ele foi para sua casa. Ao chegar na sua casa, ele apontou a arma para a sua cabeça, e diz o livro que ele adormeceu. Olha que coisa interessante. Ele adormece. E ele adormeceu, e ele sonhou que ele se matou, e ele estava no caixão, e um ser completamente fantástico o pegou no caixão e o levou para um mundo, um paraíso não tocado pelo pecado original. Tudo era perfeito, tudo era muito bonito, uma economia perfeita, todos sorriam, todos tinham rostos bonitos, alegres, aformoseados, todos eram muito felizes, muito alegres. Ele chega a descrever aqueles seres com os quais ele tem contato nesse paraíso como as crianças. Ele diz assim, são como crianças. Ele não tinha talvez uma comparação mais perfeita, uma metáfora mais perfeita do que as crianças. Então ele entra naquele paraíso lindo e ele começa a ter conversas com as pessoas de lá. Ele conversa ali, conversa aqui, conversa ali, conversa aqui. Daqui a pouco ele começa a perceber que as coisas estão se deteriorando. As pessoas estão mentindo. A inveja está crescendo. O ódio, a violência. E ele percebeu que lá naquele paraíso perfeito, ele era a serpente de Gênesis 3. Nesse conto do homem ridículo, aquele homem que não acreditava em nada, quando chegou naquele paraíso perfeito, tornou-se a serpente destruidora do paraíso. Sabe o que Dostoiévski está dizendo? Que todos nós temos parte na destruição do mundo. Irmãos, a minha antropologia é bem pessimista. Nós somos pecadores. Nós somos miseráveis. O apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou. E aqui, nessa carta aos Gálatas, nós temos um pouco dessa miserabilidade exposta. Paulo está em Antioquia, Pedro também, todos estavam comendo,
com os gentios, até que chegam os da parte de Tiago. Olha que coisa interessante. E aí eles começam a se constranger. Tiago e Barnabé também se juntam a essa hipocrisia. Por quê? Porque a teologia, por meio das obras, nos torna hipócritas, nos torna religiosos, porque nós passamos a acreditar nos nossos feitos. Por exemplo, diante dessa pandemia, diante desses medos que nos tomam, às vezes nós podemos crer que não, é Deus estabelecendo o seu juízo sobre a terra. Porque simplesmente a lógica que opera nos nossos corações é: bem, se há alguma tristeza, se há alguma angústia, se há alguma pandemia, se há alguma guerra, é porque então Deus está vindo com juízo. Eu não estou questionando isso, eu estou questionando esta lógica. Porque quando tudo está bem, é porque eu estou cumprindo a justiça de Deus, e quando as coisas estão de mal a pior, é porque eu não estou cumprindo a justiça de Deus. Me parece muito com a narrativa de João 9, diante daquele cego de nascença. Os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou, o pai ou ele? Quer dizer, nós sempre estamos querendo apontar para algum dos pecadores para compreendermos o motivo, as causas, né, que vivemos nos nossos tempos, as dores dos nossos tempos presentes. Irmãos, veja, eu sei, absolutamente sei, que os nossos pecados promovem consequências terríveis. Eu sei disso. Mas nós precisamos agora ser confortados por uma teologia que não opera nessa lógica absurda. Somos salvos pela graça. É preciso que você saiba de uma vez por todas que tudo que a gente recebe, não recebemos pelos nossos méritos. Não. Tudo que nós recebemos pela fé, de forma gratuita. Não é pelos nossos méritos, é obra de Deus. Porque quando nós operamos nessa lógica das obras, a gente acaba se tornando e nos deteriorando nessa hipocrisia de Antioquia. E aí a gente começa a separar gentios dos judeus, crentes dos profanos, o sacro do profano, quando na verdade, irmãos, os muros pelo evangelho foram derrubados. Leia Efésios 2. Eu convido você a ler Efésios capítulo 2. A graça dinamitou os muros. A fé dinamitou os muros. Deus trouxe os de perto, os de longe e os tornou um só corpo, o corpo de Cristo, não pelos nossos méritos, não pelo cumprimento da lei, não pelas obras da lei, porque nessa lógica sempre cairemos nessa hipocrisia de achar que somos sacros e os outros profanos. Achar que nós merecemos atravessar a pandemia e os outros merecem sucumbir na pandemia. Irmãos, nós precisamos entender, inclusive, para que os nossos sofrimentos sejam melhor compreendidos por nós. Os crentes passam por sofrimentos. No mundo tereis aflições. Às vezes, as aflições que nós atravessamos e passamos não são frutos dos pecados, mas são frutos da própria lógica da vida, da vida paradoxal e contraditória como ela é, como ela realmente é. Eu gosto do Salmo 23 porque o Salmo 23 nos mostra algumas metáforas riquíssimas, como, por exemplo, os pastos verdejantes, as águas tranquilas, o refrigério, a presença do pastor, o cálice transbordando. Metáforas que nos mostram a beleza da vida, a abundância da vida. Mas veja, o Salmo de Davi não esconde o vale de sombra e morte. Irmãos, a teologia da prosperidade precisa ser dinamitada do nosso meio. Porque senão simplesmente nós creremos que são os nossos méritos que produzem saúde dos nossos corpos. E aí quando o nosso corpo contrai um vírus ou uma bactéria, a gente começa a se acusar, a gente começa a se culpar, a gente começa a dinamitar a nossa própria alma. Veja, o que conduziu Lutero à própria justiça imputada pela fé foi justamente essa lógica das obras. Havia nele uma crise, nós dizemos, a Anfetung de Lutero, a crise que devastava a alma de Lutero. Ele era um crente piedoso. Ele foi a Roma.
Ele estava querendo descobrir caminhos piedosos para satisfazer a justiça de Deus. E ele percebeu em sua própria vida que era impossível satisfazer a justiça de Deus. Justiça não é algo ativo, formal, né, através do qual Deus os condena. Não. Justiça é a obra ativa de Deus e que nós passivamente recebemos. Nós temos que entender a lógica jurídica da justificação. É Deus imputando justiça a nós, justiça que nós não merecemos. Qualquer outra lógica nos leva à hipocrisia de Antioquia. E Paulo condenou a hipocrisia de Pedro, condenou a hipocrisia de Barnabé e disse: nós somos judeus. Nós somos aqueles que experimentamos na nossa própria pele, nos nossos próprios corpos, a inverdade dessa lógica das obras. Nós precisamos, de uma vez por todas, anunciar não a nossa hipocrisia, mas a própria certeza que nós recebemos pela nossa própria história. A nossa história é uma história de não cumprimento. Nós somos aquele Jacó que luta contra Deus. Nós precisamos entender que somos como Gomer, né, que se prostitui, né, que se entrega a ídolos. Nós precisamos entender que nós somos como aqueles reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e os povos que seguiram os reis de Judá e os reis do norte, e que levaram o povo, tanto do norte quanto do sul, aos exílios. Nós precisamos compreender que as nossas obras de justiça simplesmente apontam quão miseráveis somos. Mas graças a Deus que nós não precisamos mais confiar na lógica das obras. Sabe por quê? Porque somos justificados por meio da fé, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Irmãos, sabe por que nós carregamos tanto juízo interno sobre nós? Sabe por que nós somos os nossos próprios algozes? Sabe por que nós não aceitamos a graça de Deus e queremos carregar nos nossos ombros o jugo tão pesado das leis? É porque a gente não consegue descansar. Eu não sei se vocês já dormiram em redes, mas eu já dormi em rede. E é bom quando a gente, depois do almoço, a gente deita na rede e descansa. E a sensação que eu tenho ao ouvir a carta de Paulo, ao ler a carta de Paulo aos Gálatas e aos Romanos, é que o meu corpo, depois do almoço, está descansando numa rede. Irmãos, nós não precisamos mais nos culpabilizar. Nós precisamos deixar a lógica das obras. Nós precisamos aceitar o convite tão honroso de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo, na literatura rabínica, é justamente o conjunto das leis, tanto de Hilel, Shammai, que eram dois mestres judaicos no tempo de Jesus, que tinham uma pesada carga legal sobre os judeus. E Jesus dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Deus nos salvou não pelos nossos méritos, mas pelo seu amor, por sua graça. Nós acolhemos essa graça por meio da fé, não pelos méritos, não pela justiça que opera em nós. Não operamos mais nessa lógica, não, mas por meio da graça. Deus nos salvou, porque ele enviou o único filho dele para morrer numa cruz. Qualquer outra teologia esvazia o sacrifício de Cristo. Por isso, Paulo lança anátemas na carta aos Gálatas. Ele diz: anátema, amaldiçoado seja qualquer ser, um anjo, eu mesmo ou qualquer outro que anuncie outro evangelho, senão o evangelho da graça. Deus nos salvou por meio da graça, pela graça, por meio da fé.
Que Deus abençoe os nossos corações. E uma última consideração só para passar a palavra para o Rodrigo, pastor Rodrigo. Lembrem-se, a graça, a justificação pela graça por meio da fé não nos torna passivos. Não. Esse é um problema. Quando você lê Gálatas e Tiago, você precisa ler como se fossem duas cartas irmãs, que colaboram para uma teologia saudável do Novo Testamento. Uma fé sem obras é morta. O que Paulo combate não são as obras de amor, não, são as obras da lei. Ergon nomo. Paulo é o apóstolo do amor. Ele diz que o amor resume toda a lei na carta aos Gálatas. Ele diz que não é circuncisão, nem circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora veja o verso 10 da carta, do capítulo 2 de Efésios. Veja, irmãos, isso aqui é muito importante. Esse é um dos versos que a gente decora desde a nossa infância. Vocês se lembram disso? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas o que diz o verso 10? Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Irmãos, o apóstolo Paulo é o apóstolo do amor. Ele diz que se você não tiver amor, você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Você pode falar as línguas dos anjos e dos homens. Você será como um símbolo que retine. Irmãos, sem amor, nós podemos dar todos os nossos bens para os pobres. E isso nada adiantará. A justiça pela fé, a teologia da graça, não nos torna passivos diante da história. Ao contrário, a teologia da graça, né, a justiça pela fé, nos coloca ativos numa história cheia desse amor, do amor de Deus que entregou o seu Filho. E se queremos ser co-herdeiros com esse Filho, precisamos, cada um de nós, tomar a nossa cruz e andar. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Amém. Excelente, pastor Rainerson. Excelente. Assim, palavra de Deus vinda para somar nas nossas vidas, para falar aos nossos corações. E eu coloquei aqui, pastor Rainerson, nos comentários, eu coloquei assim, quem tiver perguntas, coloca aqui para a gente poder partilhar, né? Pastor Rainerson, ninguém colocou pergunta nenhuma. Eu acredito que a sensação dos irmãos, essa é a minha sensação aqui, né? Eu acho que eles estão bebendo aqui, pastor Rainerson. Eles estão gostando de ouvir a tua palavra aqui. Está sendo bênção para a vida deles. Então, os irmãos não tiveram perguntas, só elogios, só falando aqui. A Carline, por exemplo, falou assim, teologia pura, perfeito, a palavra viva e eficaz de Deus. Muito bom. Então, assim, os irmãos estão aqui maravilhados, bebendo da sua colocação. Então, assim, excelente esse momento que você partilhou, a sua reflexão para a nossa vida nesse momento tão difícil, né? Tão sério que estamos atravessando, em que pese alguns estejam, de alguma forma, às vezes tentando minimizar, reduzir, né, esse momento, não tendo esse olhar, como você colocou, de amor, né, de atenção, de carinho, olhar de graça para com o próximo, né? Contudo, nesse momento que estamos passando, a gente percebe essa mensagem da graça como totalmente pertinente para essa realidade que se faz presente na nossa vida. E aí, tem uma pergunta aqui, pastor Rainerson, que eu gostaria de partilhar, de um aluno seu, seminarista Rodrigo Menezes, membro da nossa igreja. Ele está perguntando aqui, a fé que nos presenteia com a graça de Deus é produzida pelo homem, ou é Deus quem produz esta fé na minha vida? Você chegou a comentar, né? É ativo da parte de Deus, é passivo da parte do homem, né? Então, acho que é nesse sentido que ele está colocando aqui a pergunta. Existe um passo a ser dado pelo homem, e a partir deste passo, Deus produz a fé salvífica, ou seja, a obra, o passo do homem. Como é que funciona essa discussão, né, entre o agir do homem e o agir de Deus? O homem é totalmente passivo, é tudo ativo da parte de Deus, ou é o homem que age e Deus é que responde ao homem? Como é que funciona isso aí, pastor Rainerson?
Pastor Rodrigo, isso aí é pegadinha de seminarista, que quer que eu já me encaixe em teologias aqui. Mas veja, eu não consigo enxergar uma total passividade humana, né? Eu acho que essa teologia muito monergística, né? Que é aquela ideia de que só Deus trabalha, veja, ela de alguma maneira traz uma interpelação à nossa própria teologia. Porque, veja, a teologia batista é uma teologia que congrega, né, tanto o arminianismo, tanto o calvinismo, ou seja, ela consegue congregar, né, na sua teologia tanto a soberania de Deus e a sua vontade em salvar, quanto essa resposta humana que o ser humano precisa dar. Então, para responder logo ao querido seminarista Rodrigo, eu não creio em graça irresistível, né? Eu creio em graça resistível, né? Veja, eu não posso crer que nós não temos o direito, né, de responder sim ou não, né? Até dentro da própria escritura, né, quando você vai, por exemplo, ler, eu vou ler um texto aqui, não sei se a gente tem tempo para a gente ficar lendo o texto aqui. Tá me ouvindo, pastor Rodrigo? Estou ouvindo sim, fica à vontade, meu irmão. Desenvolva da maneira que achar melhor. Veja, olha o que Estevão diz. Veja se não é interessante. Estevão, em Atos dos Apóstolos. Ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Está lá em Atos 7, 51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, a minha sensação, e eu não estou aqui querendo fechar uma questão que é milenar no protestantismo, né? Então, essas teologias calvinista, arminiana, luterana, elas estão assim, né, sempre se refundando, né, repensando os seus passos. Eu não estou querendo fechar essa questão sobre livre-arbítrio, né, soberania de Deus, porque essa é uma questão, para mim, mistérica. Né? Há um mistério que vai permear toda essa teologia. Né? Aliás, eu até diria, pastor Rodrigo, fazendo uma crítica aqui, que pode parecer um pouco nervosa, mas com todo respeito, que se o ser humano não tivesse possibilidade nenhuma de resistir, nós seríamos simplesmente a continuação de toda a materialidade. Está entendendo? Eu acho que, nesse sentido, Deus se tornaria naturalmente um demiurgo. A minha ideia é que talvez o calvinismo tenha tornado Deus um Deus demiurgo, o demiurgo platônico. E nós somos simplesmente a continuação material de todas as coisas. E eu acho que na criação, Deus colocou a sua assinatura trinitária no ser humano. Né? É óbvio que os calvinistas vão dizer isso, né? Que havia liberdade, livre-arbítrio, lá em Gênesis 1, 2 e 3, você tem todos esses efeitos, né, noéticos, tudo, culturais, econômicos, sociais, antropológicos da queda. Eu sei que a queda, né, nos destruiu. Mas eu não consigo crer que destruiu, né, a possibilidade, né, de resistir ou não resistir, né, a essa obra salvífica. Eu não creio, então, para responder de forma um pouco mais clara aqui ao nosso querido aluno, que a salvação, né, a graça seja algo irresistível. Né? Nós temos, sim, e aí eu trabalho junto com a teologia dos batistas, nós temos, sim, a possibilidade de resistir à graça. Eu não sei se o irmão concorda com isso. Perfeitamente, é o que está no nosso documento doutrinário. A predestinação em nada anula o livre-arbítrio. Está lá categoricamente registrado em nossos documentos. Esse equilíbrio, né? A predestinação, a eleição, o livre-arbítrio não se ferem na teologia, né, batista e, ao meu ver, não se ferem na teologia neotestamentária. Né? Eu não consigo crer, né, nesse arbítrio fechado que a teologia calvinista nos convida a crer. Né? Mas eu respeito, veja, nas minhas aulas de sistemática, eu coloco todos os calvinistas, teólogos sistemáticos calvinistas, os neocalvinistas, Bavinck, Kuyper, numa boa e profunda conversa. Mas eu consigo me respeitar, né?
me respeitar no sentido de que eu não consigo enxergar, né, a graça irresistível, por exemplo, em mim e na Escritura. Eu acho que a Escritura caminha bem, né, com essas duas dimensões, né, na sua teologia, né, a soberania de Deus, a eleição, a predestinação e o livre arbítrio, ou seja, o ser humano ele pode resistir. Aquele texto de Jesus, né, ó Jerusalém, Jerusalém, eu sou como uma galinha que sempre tentou buscar, mas vocês sempre resistiram, né? Aquela metáfora da galinha que Jesus coloca para descrever o seu amor, né? E a sua sempre, né, e eterna busca, né, por salvar os seus filhos, né? Perfeito, pastor Rainerson, perfeito. Muito obrigado pela resposta. Eu vou trazer agora uma outra pergunta aqui, que é do nosso pastor presidente, pastor Osíris. Ele agradece a sua palavra, excelente, dizendo que está muito bom ouvi-lo nesse momento tão difícil que a gente atravessa. E aí ele faz uma colocação aqui, né? Que em meio à pandemia, muitos buscam socorro na religião, devido aos seus sentimentos de culpa. E aí ele pergunta, você poderia comentar esse fato? Ou seja, o sentimento de culpa levando pessoas a buscar a presença de Deus. E aí pode se desdobrar das mais variadas formas, né? Aí você fica à vontade para desdobrar a questão. Tanto aqueles que realmente acabam encontrando em Deus uma resposta para essa culpa, como você citou Lutero, né? Buscando em Deus essa imputação de Deus, né? Na justiça de Deus, quanto também, às vezes, num relacionamento com Deus, Rainerson, pautado muito mais no medo do que na manifestação da graça. Ou seja, eu vou buscar aqui a Deus porque as coisas estão apertando. As coisas estão apertando, não está dando certo, então eu vou fazer uma fezinha aqui, vou fazer uma fezinha colar, que em algum lugar vai que dá certo. Né? Vai que dá certo em algum lugar. Então é um relacionamento, às vezes, utilitarista da ação de Deus nas nossas vidas. Então tem os dois lados. O lado, como, por exemplo, você citou Lutero, que imputa a justiça, não por obras, mas pela graça, mediante a fé. E tem um outro lado também. Então fica à vontade aí para responder essa pergunta, meu irmão. A gente sempre vai sofrer, Rodrigo, aquele risco pelagiano, né? E eu acho que esse é um problema, talvez, da nossa doutrina batista e a doutrina arminiana. Veja, os batistas não concordam integralmente com a doutrina arminiana, mas nós somos parte arminianos, né, na nossa doutrina da salvação. Agora, esse é o perigo, o risco de colocar só nas mãos do homem, né, a sua salvação. Esse é o risco. Esse é o risco que a doutrina batista, né, ela acaba experimentando, né, e que os calvinistas eles conseguem de fato fugir por sua pujante teologia, da graça e da irresistível graça, como se tirasse das mãos qualquer possibilidade de resistir ou não, né, colocando sempre, né, anterior a qualquer criação essa eleição lá na eternidade por parte de Deus. Aliás, alguns calvinistas são até exagerados e creem que lá na eternidade, antes da criação, Deus, né, ele pensou no juízo, na queda, antes de pensar, né, na própria criação. Ele ordenou a queda antes de ordenar a criação, que são aqueles calvinistas mais supralapsarianos. Deus, na eternidade, ordena a queda antes de ordenar a criação. Bem, tirando esses exageros, eu acho que a nossa teologia corre esse risco. Aliás, um risco aumentado, né? Isso a gente precisa frisar, por essa teologia maluca que a gente vê hoje, que é essa teologia coaching da prosperidade, que infelizmente ela acaba se infiltrando, né, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelos canais, porque, né, todas as nossas ovelhas de qualquer igreja se alimentam, né, do alimento que a igreja, né, no caso a sua igreja, oferece, mas também por diferentes pregações e teologias. Por isso, o cuidado, né, o risco. Então, esse é o problema. Aliás, não só o problema na pandemia, né, mas todas as vezes que circunstâncias contrárias acontecem, a gente tenta diminuir o trabalho de Deus, ou o próprio Deus. E isso é um problema muito grande, né? Então, veja, a pandemia agora, pode ser que nós nos sintamos culpados. A humanidade se sente culpada, os crentes se sentem culpados, né? E veja, eu não estou aqui retirando a responsabilidade humana da pandemia, não.
nós, seres humanos, somos responsáveis pelo cosmos que nós temos criado. Isso é fato, né? Não pense você que câncer, vírus, bactéria não tenham relações com a nossa participação na história. Tem sim, né? Tudo que a gente industrializa, tudo que a gente queima, o cosmos que é a nossa casa comum, que a gente destrói, tudo isso vai tornando o cosmos um lugar em que esses vírus crescem, né, em que esse câncer cresce, que vai destruindo a nossa alma. Então, a gente tem uma corresponsabilidade, sim, né, no nosso mundo. Agora, veja, isso não pode nos levar a essa loucura, né? A loucura de que, opa, eu pequei ali, agora vai vir uma doença sobre mim. Essa ilogicidade não pode se interiorizar nos nossos corações, porque senão nós nos deterioraríamos nessa lógica das obras. E isso é ruim, é muito ruim. Certas doenças são para a glória de Deus, como diz João 9, né? Ou, por exemplo, João 11. Então, a gente tem que compreender, né, em nome de Jesus, né, e tentar ler a história de uma forma mais abrangente. E o Novo Testamento nos convida a ler assim. Excelente, pastor Heinerson. Eu vou colocar agora a última pergunta, porque, assim, passou rápido o tempo, foi muito bom, muito gostoso. Já são 6h50 e 19 horas, a gente tem o nosso culto da noite. E eu queria colocar, então, uma pergunta a partir de uma fala sua, né, onde você colocou a necessidade de a gente dinamitar, né, foi essa a sua expressão, de a gente dinamitar de nosso meio essa proposta de teologia da prosperidade, né? E no culto da noite, eu tenho trazido agora uma série de reflexões, pastor Heinerson, a partir do livro de Jó. E o tema dessa série de reflexões é o sofrimento da humanidade, né? Então, assim, o sofrimento da humanidade e, por exemplo, já estou dando aqui um spoiler da mensagem daqui a pouco, o justo também sofre. O justo também sofre, e ali está a figura de Jó, né? E o livro de Jó, enquanto uma crítica à teologia da retribuição que existia no antigo Israel, teologia da retribuição essa que de certa forma, resgatada nessa teologia da prosperidade nesse mundo mercadológico que nós vivemos. Então, há, uma certa forma, uma atualização dessa teologia da retribuição no discurso da teologia da prosperidade, né? Então, assim, a gente percebe ali Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas que passa por dificuldades, né? E passa por dificuldades sem um motivo aparente. A teologia da retribuição não dá conta, né? E aí, como você disse, existem coisas em nossas vidas que ocorrem que são consequência de ações equivocadas nossas, né? Assim como a gente colhe frutos de ações corretas da nossa parte. Mas isso não esgota o tema, né? Isso não esgota. Existem questões que estão para além disso, né? A chuva cai sobre a casa do justo e a casa do ímpio. A pandemia vem sobre a família do justo e sobre a família do ímpio, né? Ou seja, então, o livro de Jó é como se fosse um grito, né? Um grito diante desse discurso que se estabelece, que se infiltra, como se infiltrou na galáxia, a questão ali que você estabeleceu, né? Fazendo uma comparação aqui, se infiltra e acaba trazendo para as pessoas, além do sofrimento do isolamento social, o sofrimento de estarem sem ver seus queridos, o isolamento de terem parentes adoecidos, o sofrimento de terem parentes falecendo e vivenciando o luto. Além de tudo isso, ainda carregam consigo a culpa de quem sabe estar em pecado e por isso estarem sofrendo tudo isso. E o texto de Jó vem, Jó e diz, não é por isso. Não é por isso. Não é por essa questão, né? Então, assim, eu queria que você desenvolvesse, né, um pouco mais essa necessidade, né, de pensar a graça, né, e não o mérito humano, e não a retribuição pelo aquilo que a gente merece, porque, se honestos fôssemos, merecíamos o juízo, né, e não a graça vinda da parte de Deus. Não, e Jó é um perfeito exemplo, pastor Rodrigo, justamente porque ele, nessa conversa que ele estabelece com seus amigos, né, Zofar, Bildade, ele vai ali dinamitando justamente essa lógica da retribuição, né? E essa teologia, que é uma teologia viva, e sempre, né, essa teologia, ela aparece a nos afugentar em nós mesmos, e esse é o risco. Esse é o risco de colocarmos tudo em nós, né? E esse é o problema que pesa as nossas consciências, pesa os nossos ombros. Eu diria que a teologia da prosperidade sofre
sofre por uma leitura fraca e pouco exegética da Escritura. Porque, convenhamos, pastor Rodrigo, vamos fazer uma leitura rápida da história de Israel. Rápida. Eu prometo ser rápido porque o tempo está acabando. Faltam 3 minutos. Veja só, a história de Israel é do chamado de Abraão. Farei de ti uma grande nação. Veja, a história de Abraão justamente é uma história de sofrimento. Ele passa fome, vai para Gerar, ele tem que mentir sobre a sua esposa, ou seja, todo esse sofrimento. Como é que a gente, por exemplo, não enxerga a história de Abraão, veja, Calvino, para dizer assim, para eu me restabelecer a minha amizade com os calvinistas aqui hoje. Calvino, nas suas Institutas, no seu segundo livro das Institutas, ele fala sobre a história de Abraão e dos patriarcas. Abraão teve que caminhar 3 dias angustiantes para sacrificar seu filho. Nós poderíamos citar aqui Isaac, os sofrimentos de Isaac, os sofrimentos de Jacó. Jacó, que teve uma filha estuprada, que teve um filho que passou por anos como que morto para ele, sofrendo as angústias de um filho que não estava morto, mas que na cabeça e consciência estava morto. O sofrimento de Jacó, a fome que os levou ao Egito, eles tiveram que viver ali como estrangeiros do Egito por anos e depois escravizados. 400 anos, pastor Rodrigo, 400 anos. Depois de 400 anos, eles tiveram que caminhar anos no deserto, 40 anos, e todos os corpos morreram no deserto, com exceção de 2. Então, veja o sofrimento do povo de Deus. Nem Moisés entrou na Terra Prometida. Aí você vê a conquista da Terra Prometida e a inimizade que sempre existiu com os povos vizinhos. Povos hostis ao povo de Israel, do sofrimento. Depois você tem a monarquia de Israel. O período monárquico de Israel, você tem os reis do norte e sul que fizeram o que é mal aos olhos do Senhor e precipitaram o norte, por exemplo, no ano 722, ao domínio dos assírios e 586 ao domínio dos babilônicos. Depois você tem uma sucessão de domínios, persas, olha aí, tudo sofrimento. Os persas, os gregos, os ptolomeus, os seleucidas, depois os romanos, sofrimento, sofrimento, sofrimento. Você vê a agonia dos discípulos, do próprio Jesus. A minha alma está profundamente triste até a morte, ele disse isso no Getsêmani. Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento na cruz, abandono. Você tem o sacrifício, ele é o servo sofredor, de Isaías 53, dos cânticos do servo sofredor, de Isaías 53, 52, 49, ele sofreu, a igreja de Cristo sofreu, as perseguições que a igreja sofreu, os martírios, a começar de Estevão, os sofrimentos lá dos exilados, dos dispersos, né, daqueles que viveram, por exemplo, né, lá em Roma, o sofrimento e a perseguição que você vê nitidamente ao ler o Apocalipse. Veja o sofrimento das 7 igrejas da Ásia Menor, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Éfeso, Laodiceia, todas essas igrejas que sofriam lá no interior da Ásia Menor, né, o jugo opressivo, o opressor do Império Romano. Eu não vejo em nenhum momento da história da Escritura senão sofrimento. Então veja, como construir uma teologia da prosperidade se nós temos tanto sofrimento do povo de Deus? Se o próprio Jesus nos convida à cruz. E veja, eu não estou querendo aqui também virar um sofredor, vamos todo mundo sofrer, porque eu vivo à luz da ressurreição. Né? Nós não somos os cristãos que vivem só à luz da cruz, não, a cruz e a ressurreição. Né? A crucificação e a ressurreição. Todos nós seremos ressuscitados, os nossos corpos serão transformados, os nossos corpos frágeis serão lançados como semente e seremos ressuscitados. O Cordeiro que foi revelado em Apocalipse 1 vai vencer as bestas de Apocalipse 13, o dragão de Apocalipse 12, né? A Babilônia será derrotada, Apocalipse 17, 18, nós comemoraremos isso, Apocalipse 19, os 1000 anos, né? O dragão será preso, né? Preso, e reinaremos com Cristo os 1000 anos em Apocalipse 20, e depois virão Apocalipse 21, 22, novos céus, nova terra. Agora veja, a nossa alegria não depende das circunstâncias históricas e presentes. Nós vivemos à luz de uma promessa. Um dia nós nos encontraremos com Ele, e lá não haverá
pandemia, Cristo vai voltar e ele vai retirar dos nossos olhos, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá templo, não haverá mar, não haverá sol. Ele, por si mesmo, nos iluminará em nossa eternidade, no nome de Jesus. Amém. Perfeito, perfeito, pastor Heinerson. Eu tinha dito que era a última pergunta, pastor Heinerson, mas surgiu mais uma aqui. E como está tão bom, está tão gostoso, eu gostaria de me permitir passar um pouquinho do horário aqui e a gente responder só mais essa pergunta para encerrarmos, que é a pergunta da Roana. A Roana está lá em Macaé e ela está fazendo aqui a pergunta que é a seguinte, né? A teologia da prosperidade seria uma recompensa terrena. Galardão é uma recompensa divina. E aí ela diz, isso não entra em conflito com a graça? Aí, a partir dessa pergunta dela, né, entre algo terreno e divino, e entre esse diálogo entre o nosso discurso dentro da igreja e o nosso discurso fora da igreja, eu costumo brincar que, às vezes, a gente é crente 2 chips. Já viu o celular de 2 chips, pastor Heinerson? Que você tem um chip para o trabalho e um chip que é para o particular, né? Tem 2 chips. A gente, às vezes, tem 2 chips também, pastor Heinerson. A gente usa um chip na igreja e a gente tem um discurso na igreja. E o chip fora da igreja. Aí fora da igreja é outro discurso. Então, na igreja, a gente diz assim, é graça, não é mérito. A gente sai da igreja, a gente fala, é mérito, não é graça. Aí na igreja você fala assim, olha só, o ladrão da cruz, ele se arrependeu e Cristo levou ele para a casa dele, preparou moradas no céu e recebeu na sua casa. Aí fora da igreja você diz assim, tá com pena, leva para casa, bandido bom é bandido morto. Eu sou de uma época onde a igreja falava, pastor Heinerson, que bandido bom era bandido convertido. Mas a gente hoje, nesses 2 chips, a gente começa a trazer uma outra lógica do mérito, onde fez coisa errada, merece morrer, tem que morrer. E o crente, às vezes, reproduz isso. E aí, na igreja, a gente dá glória a Deus pelo coral da Cristolândia, onde os dependentes de crack são recuperados, aceitam o evangelho e louvam a Deus. Mas fora da igreja, a gente fala, é um cracudo, tem que morrer isso aí. Como é que isso funciona, pastor Heinerson, na nossa cabeça, esses 2 chips, um discurso na igreja e um discurso fora? Às vezes a gente está te ouvindo aqui, bebendo você falar, mas quando a gente sair daqui da live, às vezes o discurso muda, pastor Heinerson, e não tem mais tanta graça assim, né? Sendo aqui, fazendo uma brincadeira, um trocadilho, né? Não tem mais tanta graça assim na nossa fala. Como é que funciona isso? Não seria contraditório, como diz a Roana Lima aqui? Veja, pastor, eu até indicaria, Ruana o nome dela? Ruana, um livro que marcou muito a minha caminhada, que se chama Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, que é um luterano, né? Que é um grande luterano, um apaixonado pelo texto de Lutero. E ele justamente, né, Bonhoeffer, através do Sermão da Montanha, ele mostra que algumas pessoas usam a graça, tornando-a a própria desgraça, que ele chama de graça barata. E esse é um problema, porque muitas vezes usam a graça para dizer assim, já que Cristo nos salvou, bebamos e morramos, bebamos e comamos, porque amanhã morreremos. Quer dizer, vamos viver ao bel prazer dos nossos prazeres. E eu acho que isso é um problema. E isso é um problema para a própria teologia da graça. Porque a teologia da graça, veja só, ela não nos retira da responsabilidade que temos de carregar a nossa cruz e andar. Isso é importante, é fundamentalmente importante. Então, eu indicaria esse livro do Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, né? Tem também um livro do Jonas Rezende sobre discipulado, que também é bem interessante. E ele trabalha justamente, olha aí, eu estou citando um outro calvinista para me reconciliar com os calvinistas. Com os calvinistas. Então, veja. Não, Jonas Rezende não, é Jonas Madureira, desculpa, o Rezende é aquele presbiteriano antigo com Edson que escreveu Dores que nos Transformam, mas é o Jonas Madureira. O Jonas Madureira, ele tem um livro sobre discipulado, e ele trabalha a ideia de imitação, né? A imitação, olha para você ver, os crentes imitam, é completamente esquisito, para dizer assim, né? Uma palavra bem popular aqui. As pessoas que leem o evangelho querem viver uma vida distinta daquela vida que Cristo viveu nos evangelhos. A teologia da graça em Lutero, ela é uma coisa assim, valeria a pena, pastor, lermos, né? Ou cada pessoa que está aqui ler Gálatas 3 e Romanos 6.
como o apóstolo Paulo trabalha o batismo. Aliás, de uma forma muito mais vasta e abrangente do que os próprios batistas. É uma teologia do batismo que diz assim: nós que morremos com ele, nós que fomos batizados em Cristo, nos revestimos de Cristo. Por isso, Paulo pode dizer: não sou eu mais quem vivo, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. A graça nunca pode justificar os nossos erros, a nossa passividade, retirar as mãos da história. Não, a graça deve nos colocar responsavelmente na construção de um cosmos melhor. E aí eu quero usar aqui, pastor Rodrigo, o Rubem Alves, que você me liberou para usar aqui. O Rubem Alves tem um livro chamado Da Esperança, que é a tese doutoral dele, e ele corrige a teologia da libertação. Porque a teologia da libertação se opera na lógica das obras. É aquela militância do marxismo, da transformação social, da revolução do proletariado. Alves, né, um profundo luterano, né, que se deixa permitir, né, ser penetrado pela teologia de Lutero, pela justificação pela fé, ele diz assim: esse tipo de teologia, sem a justificação pela fé, pode nos tornar completamente revolucionários. Crer que talvez nós precisaríamos fazer uma revolução armada para construir o reino dos céus. Novos céus, nova terra. Mas o contrário também. Uma teologia da fé que me retira da história é uma teologia platônica, dualista. E isso não é Novo Testamento. Isso não é a concretude do Novo Testamento. Isso não são os corpos que serão ressuscitados. Isso não é a igreja que é o corpo de Cristo, né? Que é o sinal de Cristo, que é o sacramento de Cristo na história, que é a continuação corpórea de Jesus. Então, veja, nós não operamos na lógica dos méritos. Definitivamente não. Mas a graça nos impulsiona a um viver transformador. Ou seja, a igreja é aquela que, por quê? Transformada pela graça, ela agora transborda em transformação social, em responsabilidade ética, em abraços afetivos, em mudanças sociais. A igreja é uma igreja que se congrega, mas que é enviada para a transformação da nossa história. Perfeito, pastor Rainer. Eu agradeço aqui de coração pela sua disponibilidade em abençoar os membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí, abençoar aqueles também que não são membros, mas que acompanham a gente aqui, gostam das atividades realizadas pela igreja. Então, muito obrigado mesmo pela sua palavra, pelo seu tempo aqui cedido, pelo seu conhecimento compartilhado, pela sua vivência pastoral também compartilhada nesse momento. Então, sou grato por você ter esse momento aqui conosco, ter tido a possibilidade de ter esse momento aqui conosco, nos abençoando, tá bom? Muito obrigado mesmo, que Deus esteja te abençoando. Se quiser dar umas palavras finais, e logo em seguida a gente vai estar encerrando. Só quero agradecer mais uma vez, viu, pastor Rodrigo, pela honra, né, pela honra de cada pergunta, né? Eu não sei se eu consegui responder todas, mas assim, a gente sempre fica naquela expectativa de que as respostas cheguem a esse coração, mas eu quero agradecer a cada pessoa que fez alguma pergunta, participou, a todas as pessoas que assistiram essa live aqui. Quero agradecer ao seu convite, a honra do seu convite. Por favor, estenda esse agradecimento também ao pastor Osíris, né, que Deus abençoe o ministério de vocês, a igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. Amém, pastor Rainerson. E lembrar os irmãos que após, né, encerrarmos essa live, a gente terá o nosso culto da noite, que é um culto doméstico, cada um realizando o seu culto no seu lar. O boletim será compartilhado na nossa página do Facebook, no grupo do WhatsApp, e a mensagem também será compartilhada, que já demos um spoiler aqui, né? Sofrimento da humanidade, a partir do livro de Jó, os justos também sofrem. Tenham todos uma boa noite, fiquem na paz e que Deus a todos abençoe. Tchau, tchau, até mais.